todos os irmãos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo e todos aqueles buscadores espirituais, né? Aqueles que buscam o autoconhecimento. Hoje, um auto-iniciado, um ser humano auto-iniciado, ele busca sempre se olhar, se analisar, se ver, se enxergar por vários ângulos. Olha o passado como uma autoescola de aprendizado e o futuro, o presente, para moldar o futuro. Então, ele tem certeza da eternidade do conhecimento. Então, eu estava aqui agora, né, trabalhando e resolvi dar uma pausa, né, produzindo os desenhos, que minha agenda está cheia até o mês de dezembro, graças a Deus. Muitas exposições marcadas, muitas exposições de artes, de literatura, tem muita novidade por aí até dezembro e aos colecionadores de livros vão ter novidade. Bom, mas alguns irmãos vão estranhar recentemente algumas tomadas de posições políticas minhas. Aqui eu não estou fazendo política partidária, eu estou fazendo política humanizada. Bom, aí, deixa eu estar gravando, tá? Então o que é que acontece? Vejam bem, quando a Ordem Templária, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foi criada, foi fundada por Hugo do Pai e os outros 9 cavaleiros que estudavam, né, a iniciação, que estudavam a autoiniciação, o intercâmbio com as comunidades crísticas, né, as ordens mais evoluídas no mundo quântico, mais conhecida como Fraternidade Branca, né, na atualidade. Eles construíram uma ordem, assim como a Nova Ordem de Cristo, que buscava a evolução do ser e a defesa dos peregrinos cristãos para o Santo Sepulcro, pelo caminho de Santiago de Compostela. Bom, gente, o que é que acontece? Esses peregrinos eram pessoas ricas, mas também eram pessoas pobres. A ordem buscava proteger as pessoas do direito humano de cada um delas. Não tinha um viés político como a Nova Ordem de Cristo. E hoje, o antigo Jack de Molay, continuo com a mesma política humanitária, protegendo as pessoas, né, buscando as causas humanitárias. O meu partido político é o povo brasileiro. A minha meta, a minha religião é o povo brasileiro, é a humanidade global. Nós não estamos aqui, Maxwell, não estou na atualidade, eu respeito as religiões, critico os que negociam o nome de Deus, mas respeito porque cada um está no seu estado evolutivo e se faz necessário que vivencie esse período, né? Como eu vivenciei quando eu fui sacerdote do Egito, sacerdote de Amon, que também vendia o nome de Deus, né? Vendia as egrégoras sagradas egípcias. Eu
fiz isso, comercializei muito, né? Persegui faraós porque eu queria impor a minha política econômica sacerdotal e divina. E hoje nós estamos de forma simples com o povo, buscando os interesses do povo e divulgando que podemos ter nossas religiões, mas podemos evoluir de casa, podemos buscar a Deus de casa mesmo, nosso travesseiro, como falou o Mestre Jesus Cristo, quando quiser entrar em contato com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta é essa, é só você e Ele. A primeira religião é de você com Deus, as outras é encontro entre sociedade. Bom, e continuamos, gente. Acredito que os irmãos descendentes de Borgonhas na atualidade, que ainda existe, eles têm o legítimo direito de expandir seus negócios. Mas acredito que o povo brasileiro, como diz o artigo da Constituição brasileira, sendo dono do Brasil, ele tem o direito de negociar com quem quiser, ter seus direitos de forma igualitária com esses descendentes borgonhas, com a nobreza da terra. E que por isso que o Museu do Homem do Campo está participando do plebiscito, né? Do plebiscito para a taxação dos super ricos, para a diminuição da carga trabalhista, né? De 6 por 1 para 4 por 3. Porque, gente, veja, já é difícil você ser escravo das dívidas, como a maioria dos brasileiros hoje são. Pagar mais imposto e trabalhar mais do que os super ricos. Então, gente, vamos pelo menos deixar os impostos de forma igual. Cuidar da saúde mental do povo brasileiro para que eles trabalhem, mantenham seu salário. E isso é política humanizada. Não é partidária, gente. Vamos deixar dessa infantilidade de esquerda e de direita. Vamos pensar no povo, pelo bem comum. Vamos pensar no Brasil como uma empresa de 215 milhões de brasileiros como ela é. E vamos trabalhar para o nosso bem. Deixar desse negócio de dividir o Brasil entre esquerda e direita. Vamos parar com essas coisas. Hoje, analisando bem, o que se faz necessário sempre analisarmos, uma vez em uma entrevista que eu dei a uma pessoa aqui de Lajedo, a pessoa disse que era a favor do sultão egípcio, né? Com quem nós tivemos a última guerra lá no Acre, Saladino. E hoje, analisando bem, se o justo é justo, né? Sem o fanatismo e a ânsia da expansão econômica que eu tinha naquela época, talvez a cultura e a gentileza de Saladino tivesse feito melhor à humanidade do que a nossa política expansionista, viciada por fanatismo, né? Que hoje, depois de se espalhar pelo planeta todo, vem trazendo tanto sofrimento à humanidade por meio da escravidão econômica, a escravidão das dívidas. Nós, hoje, a maioria, 80% da população planetária é escrava de dívidas, né? Pseudo-crédito que sempre lhe mantém devendo para o resto da vida. Nós fundamos os bancos, né? E por que não esse banco servir para a criação de uma política criativa, de uma política econômica igualitária para todos os países, que todos os países tenham o direito
de negociar com quem achar por bem. Isso também é se colocar na política interna nacional. Assim, se colocar na política sem ser partidária. Vamos deixar os lados. Vamos pensar em cada ser humano que vive nesse planeta. Vamos ter empatia. O que é empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você que foi pseudo-iniciado, mas talvez ainda não se auto-iniciou. Você já se colocou no lugar do outro? Ou você só está pensando nos seus ganhos pessoais, particulares? É necessário examinar, irmãos. Todo iniciado tem o dever de pensar na humanidade de forma igualitária. Que as políticas de gestão do planeta sejam sempre igualitárias e humanizadas, para o bem de todos e felicidade do planeta, de forma verdadeira. Muita paz a todos. Apenas uma autorreflexão para dividir com vocês.